Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Semana passada a gente teve a segunda parte da saga Stranger Things, ou Bagulhos Sinistros. E sim, a gente falou sobre a segunda temporada, que pra muitos é muito boa, pra outros nem tanto. E agora a gente chega na terceira temporada, que tem o T-800. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se para ver como essas crianças cresceram em mais uma parte da saga Stranger Things aqui no canal Piuí. Terceira parte da saga eu já não sei mais como pedir like, né? Mas eu quero seu like mesmo assim. Miguel, eu não sou o Demogorgon, mas às vezes eu tenho vontade de invadir esse mundo de Stranger Things, de tão legal que ele é. Léo, eu não sou o Will, mas eu posso te apresentar um mundo muito legal, onde Stranger Things vai muito além. Stranger Fans. Stranger Fans é o livro da Dark Side Books que explora Stranger Things de uma maneira que você nunca imaginou. Desde o período de pré-criação da série, com todas as inspirações e referências, até o sucesso que a série se tornou depois que lançou. Tá tudo nesse livro aqui. E gostei, amei! São vários segredos que mostram como que essa série foi concebida, quais são as referências dela, o que os irmãos Duffer pensaram sobre isso, o que outras grandes celebridades como Stephen King, Steven Spielberg pensaram sobre essa série. Tudo isso está em Stranger Fans e são vários detalhes que a gente não tem como abordar nesse vídeo, inclusive trilha sonora, questões de design de produção da série. Cara, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Você diria que é um livro para quem é um fã de Stranger Things? Eu diria que é um livro para quem é um fã dos anos 80 e não apenas de Stranger Things, porque todas as inspirações também estão aqui. A Hora do Pesadelo, Os Goonies, Jurassic Park, Star Wars, Evil Dead e muito mais. Tudo isso você encontra em Stranger Fans. Tudo isso? E tudo isso com o design que só a Dark Side Books tem. Todos os livros deles são maravilhosos, a diagramação é linda, mas esse daqui, eu vou dizer, é um dos mais bonitos. Aliás, se você não sabe ler, Stranger Things é um ótimo livro pra você também, porque ele é bonito, entendeu? Só de ter na sua casa, você poder mostrar pros outros as imagens bonitas e tal, já tá de bom tamanho. Que demais! E o melhor, usando o cupom STRANGER15 você ganha 15% de desconto nesse livro aqui. Se você ama Stranger Things, esse livro pra você. Se você ama anos 80, esse livro pra você. Se você ama coisa bonita, esse livro também é pra você. Stranger Fans é o seu livro. Então corra agora mesmo no link que está aqui na descrição, use o cupom e aproveite, você vai adorar Stranger Fans. Tô falando isso porque eu sou seu amigo. E amigos não mentem. Amigos não mentem. Gravar uma saga de filmes ou uma série com crianças é complicado por um motivo. Elas crescem. E geralmente a história da série, ela tem que ter esse negócio de levar o tempo em consideração, porque senão o que vai acontecer? Tu vai ver a série, tá um menininho desse tamanho aqui, passou 6 meses na história da série, mas o moleque triplicou de tamanho, como é que explica isso? Fazer o quê, né? Mas felizmente os irmãos Duffer não ignoraram esse fator em Stranger Things. E por mais que a Netflix tivesse pressa, quisesse gravar logo para as crianças não deixarem de ser crianças, esses dois sabiam que isso não era possível. Então, enquanto a segunda temporada estava rolando, eles já estavam fazendo o roteiro da terceira, que previa, assim, uma grande mudança na dinâmica dos personagens, porque agora eles não eram mais crianças, eles eram adolescentes. Aborrecentes. É adolescente, então é aborrecente. Aliás, saíram algumas imagens da menina Eleven no evento de lançamento da 4ª temporada de Stranger Things. E o que aconteceu com essa guria? E agora eu te pergunto, em que momento da vida ela começou a namorar o príncipe do Shrek? Não dá pra entender. Ela tá com 30 anos, ela parece a Sandra Bullock e namora o príncipe do Shrek. Encantado? É você! Meu Deus! Lançada em 2019, a terceira temporada de Stranger Things se passa em 1984 também, assim como a segunda temporada, e aqui mostra um grupo de cientistas russos tentando abrir um portal para um mundo invertido. Só que dá tudo errado e alguns deles morrem. Então o militar genérico responsável lá fala assim pro pessoal: vocês têm 1 ano para fazer isso funcionar, ou senão a cinta vai cantar. Vai ser uma tuna de laço. Mas, Piá, vai ser uma tuna de laço. Mas, barbaridade! Não, pai, assim não, que tu me machuca! Ai, pai, para!
ano se passa e a gente vê que a Eleven está em paz, está feliz vivendo com o Hopper e engatando um relacionamento com o Mike. Ela é uma menina que gosta de cara feio, né? Ela gosta de um cara feio, né? Mas o Mike é que ele tá mais bonitinho do que ele era. Mentira, ele continua horroroso. E o Hopper tá meio incomodado com essa situação. Então ele pede conselhos pra Joyce, que diz assim, olha, acho que você deveria conversar com a garota, abrir seu coração, entendeu? E ele diz assim, ou eu poderia matar o garoto e ocultar o corpo, já que eu sou chefe de polícia. E ele tem razão, ele poderia mesmo, né? É verdade. Mas ele mudou, ele é um cara amoroso, ele quer entender a filha dele, ele quer entender o namoradinho da filha dele, então ele é um cara que se esforça. E eu gosto disso no Hopper, tá ligado? Essa curva do personagem. E por falar em moleque feio, a gente precisa comentar que o Dustin também está namorando. Ele fala, ó, conheci uma garota num acampamento de ciências aí, a Suzy e tal. E isso é uma referência a qualquer um que já tenha vivido, porque isso sempre acontecia na escola. Um molequinho que nunca ficava com ninguém chegava e falava assim, ah, eu fiquei com uma menina. Ah, quem que ela é? Ah, ela mora na praia. Suspeito. Ela mora... Era sempre isso, né? Nas férias se viajava pra algum lugar e é impressionante. O cara não pegava ninguém o ano inteiro, mas nas férias, caraca, ele virava um monstro. É a verdade, não minto. E de cara dá pra perceber que aquela ideia de gravar rápido para as crianças não crescerem deu completamente errado, né? Porque as crianças estão enormes, elas estão esquisitas, são adolescentes sem proporção nenhuma, mas felizmente o roteiro se aproveitou disso. Então aqueles papos que eram mais voltados para RPG e para brincadeiras agora viraram histórias de namorico, de coreografia do TikTok, essas coisas que o adolescente gosta. Não, porque naquela época não tinha TikTok, mas tinha a inauguração de um shopping na cidade. E aí as lojas estão com a moda nova, aparelhos eletrônicos, diversão, alegria, fliperama. E sorvete. Again? Seriously? Tá todo mundo muito jovem, todo mundo muito cool, com exceção do Will, né? Que sempre foi o guri estranho e ele continua estranho aqui, né? Ele é um para-raio do capeta. Exatamente. E é ele com seu cabelinho de pinico que começa a sentir uns arrepios aqui atrás do pescoço, sabe? Ele quer esse... Torcicolo. Não, ele é um imã de merda. Se fosse qualquer pessoa seria um torcicolo, mas ele começa a sentir o capiroto e perceber que o devorador de mentes está em Hawkins. Porque paz e essa cidade não combinam. Então o Will começa a sentir essas paradas e várias coisas estranhas também começam a acontecer, entendeu? Ah, ele falou o nome. E a coisa mais estranha é que numa fábrica abandonada, os ratos começam a ir para um caminho. E a gente não sabe o que está acontecendo, daqui a pouco a gente vê que tem uma massa de carne sendo formada e os ratos estão sendo consumidos para virar um monstro maior ainda. Esse bicho é incontrolável e ele quer se alimentar de gente. E o outro que quer se alimentar de gente é o Billy, que quer pegar a mãe do Mike. Olha o comedor de casados aí. Pra quem não sabe, eu sou comedor de casada. E aí ele chega lá, daquele jeitão dele, só que ele acaba sendo atacado por esse bicho. E o bicho consome ele, cara. Agora ele faz parte do Devorador de Mentes. Ele começa a ter flashes do mundo invertido e ele é basicamente uma ferramenta do capeta. E como tal, o Billy começa a ouvir essas vozes, a agir, entendeu? Se inscreve no canal. Como é que fala? Dá like, marca o sininho. Caraca, sinistro, hein? Garoto espertinho. E além de ouvir tudo isso, ele também ouve coisas mais macabras que envolvem a Heather, a sua colega de trabalho. E ele começa a conversar com essa garota, a flertar com ela. E quando ela pensa que ele tá levando ela para dar uma fritada de bife, fazer uma coisa legal, ele, na verdade, leva a Heather até o Devorador de Mentes. Ai, meu Deus do céu. O Devorador de Mentes vai devorar essa garota? E essas cenas aqui tem uma estética de horror bem interessante, que a gente ainda não tinha visto em Stranger Things. Aliás, todo o processo do Billy de conversar com um doppelganger ali, um impostor dele no mundo invertido, de ser seduzido pelo Devorador de Mentes, de ser possuído, é uma jornada bem interessante e que a gente poderia imaginar num filme de horror facilmente. Aliás, essas cenas são bem bonitas esteticamente, o CG deu uma boa melhorada também, né? Nossa, melhorou muito. O Mike acaba se afastando da Eleven, porque o Hopper dá uma dura no garoto, e aí a Eleven resolve fazer amizade com a Max. Ela tinha aquela rivalidade na segunda temporada e tal, mas aqui elas viram amigas, vão no shopping, começam a comprar roupa, se divertir, brincar um monte, ai que alegria. E ela também utiliza os poderes dela pra dar uma zoada nas pessoas que fazem bullying com ela. Olha como ela é vingativa. Tipo, Carrie é estranha assim. Só que bem menos maluco.
E no meio dessas brincadeiras com poderes, ela acaba xeretando a vida do Billy. E é ali que ela descobre que tem coisa errada com o cara e que ele colocou a colega de trabalho dele, a Heather, em perigo. E é óbvio que quando tá rolando alguma esquisitice, o Will, o para-raio do diabo, o imã de merda, ele começa a sentir coisas estranhas. Aí aquela dorzinha na nuca volta. E ele fica, ai meu Deus, eu tô sentindo devorador de mentes. Cara, e o Will nessa temporada é muito engraçado, porque todo mundo tá com as suas namoradinhas, entendeu? Mas ele não. Ele ainda quer ser criança, ele quer brincar de RPG, ele tem a cabana dele lá, que ele acaba destruindo quando ele vê que os amigos dele não estão mais interessados nisso. E faz sentido, até porque esse moleque passou a infância inteira dele sendo possuído pelo diabo. Então, entendeu? Ele perdeu a fase da brincadeira. Tu precisa de um professor! E todo mundo teve um amigo assim na infância, que todo mundo tava ficando adolescente, queria fazer outras coisas, e o moleque, não, vamos jogar videogame, esse negócio de ficar lá com menininha tá errado. Sempre tem essa parada, né? Esse moleque representa muito bem isso. My full name! Oh my god, okay, Will the Wise, can you please turn down the music? Enquanto isso, o Dustin cria um negócio chamado Cérebro, que ele quer falar com a namoradinha dele que mora muito longe. Ninguém acredita que essa garota existe, mas ele quer provar também. Ele fala assim, ó, eu vou falar aqui com ela, vocês vão entender e tal. Só que ele faz uma parada um pouco diferente na configuração e acaba interceptando uma mensagem russa, que ele não entende o idioma, obviamente, então ele vai pedir ajuda pro cara mais inteligente que ele conhece, o Steve. How many children are you friends with? Só que o Steve não é muito inteligente também, né? Parece um castelo de areia que desanda. O Steve, aliás, agora tá trabalhando numa sorveteria no shopping center novo da cidade. E o reencontro desses dois personagens é muito idiota, né? Mas é idiota de uma maneira muito boa, entendeu? Porque o Steve comemora como se ele fosse uma criança de 8 anos de idade. Ah, eles são tão fofinhos juntos. Henderson! Henderson! He's back! He's back! Eles são fofinhos e agora tem uma outra presença muito fofinha junto deles, que é a da Robin. Essa garota que é colega de trabalho do Steve, que acaba criando ali um triângulo de amigos, entendeu? Mas o Steve lentamente começa a se interessar por ela, começa a tentar jogar aquele charme, aquele cabelinho dele. E a gente até torce pra esse casal acontecer, né? Só que antes disso, eles têm coisas pra resolver, porque a Robin consegue decifrar aquela mensagem do Dustin, aquela mensagem que ele interceptou, que diz que algum carregamento muito misterioso vai chegar ali no shopping. Enquanto isso, a Joyce percebe que os ímãs da geladeira dela não estão funcionando mais, o que indica que tem algum campo eletromagnético muito forte na cidade. Ela desconfia que é o laboratório que voltou a funcionar e tal. E pra parar esse mal, ela vai falar com o Hopper e comenta, olha cara, tá acontecendo isso aqui, o que será que tá rolando? Mas os dois se juntam, vão até o laboratório e ele tá desativado como ele deveria estar mesmo, né? Porém, lá dentro eles encontram Grigory, o exterminador do futuro russo, um cidadão que o Hopper já tinha visto saindo do escritório do prefeito, que ataca o nosso xerife e sai vazado. Todo assassino, ele é um exterminador do futuro, né? Cara, todos não, mas esse daqui é igual. É porque ele extermina o teu futuro. Quando ele te mata. Gênio. Gênio. Apenas gênio. Não entendi foi nada. Pra ser sincero, as referências de Stranger Things sempre foram bem óbvias, né? A gente sempre conseguia traçar paralelos, o Dart, Gremlins, aí tinha um negócio de ET, sempre foi muito óbvio. Mas assim, descarado dessa maneira, eu acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez. Essa daqui é bem descarada, assim, eu não acho legal, também não acho ruim, entendeu? Eu gosto, mas é uma cópia, entendeu? É muito igual, cara. O visual é igual, o jeito que ele anda é igual, o jeito que ele se porta é igual, tudo é igual. Mas tem uma coisa muito interessante nessa terceira temporada de Stranger Things, que apesar de ter as inúmeras referências que a gente vê em todas as outras temporadas, essa daqui, pela primeira vez, parece que tem uma história dela, uma história própria. O centro da temporada não é uma criaturinha que está sendo alimentada e que vai virar alguma outra coisa, como foi em Gremlin, entendeu? Aqui é uma história que realmente parece que Stranger Things está finalmente conseguindo a sua própria narrativa. E uma coisa que contribui muito para isso é a fotografia dessa temporada, que é muito mais colorida e não é assim tão parecida com as obras e as referências onde Stranger Things bebe, sabe? Aliás, a direção de alguns episódios é muito legal. Esse negócio da referência é massa, eu adoro. E é por isso que tem aquele episódio onde eles estão assistindo Day of the Dead no cinema e começa a trilha sonora. E a trilha sonora do filme começa a ambientar o que está acontecendo na série. E é maravilhoso, é nostálgico e chega a me arrepiar.
Achei bonito, viu? A Eleven viu uma garota presa lá com o Billy. E aí ela fica cabreira com essa história e vai contar pra Max, que é a irmã do Billy. Só que daí eles pensam, bom, vamos investigar isso aí pra ver o que tá acontecendo. Chegam na casa dessa garota e ela tá lá jantando de boa com os pais dela, junto com o Billy, como se nada tivesse acontecido. Porém, depois que as garotas vão embora, a gente vê o que realmente está acontecendo, porque o Billy e essa garota prendem os pais dela e agora colocam eles ali pra servir de alimento para o Devorador de Mentes. You can stop this. There is no stopping it, Daddy. E agora o Devorador de Mentes tem a sua própria forma, ele está ali em carne e osso, mais carne do que osso no caso, né? Mas ele está na realidade deles, ele está crescendo, ele está cada vez maior e vai ficando claro que todas essas tramas estão conectadas. E é bizarro como é que funciona esse exército do Devorador de Mentes, porque cada um, o Billy, essa Heather, todos eles estão conectados pela mente, como se fosse meio body snatchers, tá ligado? O Hopper começa a desconfiar do shopping, do prefeito, ele vê ligação em todas essas coisas e vai investigando. Enquanto isso, o nosso imã de merda, o Will, nosso para-raio do capiroto, fala pros garotos, pô, galera, é o seguinte, o Devorador de Mentes voltou, precisamos fazer algo. E eles percebem que o Billy tá estranho, que o Billy tá possuído, entendeu? Então eles decidem que vão tirar o capiroto do Billy. Como que eles fazem isso? Prendendo ele numa sauna. Hi. Mas Billy escapa e vai pra cima dos garotos, quase mata eles quando aparece a Eleven e começa uma porradaria que a gente não tinha visto na série ainda, né, velho? Uma cena realmente assustadora, as luzes começam a piscar, o rosto do Billy é demoníaco e tal, e essa briga acaba com o Billy conseguindo escapar e mostra que ele vai até aquela fábrica abandonada e agora o Devorador de Mentes está lotado de novas pessoas, ele tá criando realmente um exército. E essa criatura é muito interessante, cara, porque aqui nessa temporada a gente acompanha toda uma trama também da Nancy e do Jonathan, que estão trabalhando num jornal e investigando alguns ratos que vêm sendo alimentados com fertilizantes, produtos químicos e que eles explodem do nada, e a gosma de carne que resta deles é o que vai formando o Devorador de Mentes, que foi baseado na coisa de O Enigma de Outro Mundo, filme clássico do John Carpenter, né? E a gente vai vendo essa criatura se formar e ela tem aquele aspecto de carne molhada, úmida, entendeu? E os irmãos Duffer falaram que eles tinham medo que isso ficasse muito assustador. Então eles sempre caminhavam na linha tênue de ser uma criatura realmente asquerosa, mas que não chegasse a ponto de traumatizar as pessoas. E eu acho que eles conseguiram, cara. Eu sinto falta um pouco do trauma, né? Porque se fosse meio aquele filme The Blob, ia ser mais nojento ainda, ia ser feito com efeito prático, e eu acho que ia assustar as crianças. Imagina que legal ver as crianças assistindo isso e gritando "Ah!" No final das contas é uma série de um alienígena que come gente, pô. Não tem como ser leve isso. Ele tem toda a razão. Joyce e Hopper encontram um bunker russo e nesse bunker tem um cientista, o Alexei. Então eles pegam esse cara e levam até o Murray, aquele jornalista que a gente viu na segunda temporada, para ele tentar traduzir o que o cara tá falando. Acontece que os russos conseguiram a tecnologia para abrir esse portal para o mundo invertido, só que eles precisam de um lugar propício para isso. Não dá pra colocar aqui no Brasil e abrir o portal, entendeu? Tem que ser em Hawkins, porque lá tinha um portal já que tava cicatrizando. Então eles têm que colocar a máquina ali pra poder fazer o portal. Os russos querem ir pro mundo invertido. Isso eu te amo em russo, porra! Ao mesmo tempo, o Dustin, a Robin e o Steve vão atrás daquela mensagem decodificada, decidem que vão investigar o que está acontecendo naquele shopping e para isso eles contam com a ajuda da Erika, a irmã mais nova do Lucas. E essa personagem é uma grata surpresa, porque ela entra ali e ela tem algumas piadinhas que funcionam, assim, ela é a garota que prova todos os sorvetes várias vezes e nunca compra. I'd like to try the peanut butter chocolate swirl, please. No more samples today. E ela também é uma nerd enrustida que fica zoando outros nerds. Isso eu acho da hora, porque tem muita gente que é assim. Se a carapuça serve. Eles começam a investigar o subsolo do shopping, andar pelas tubulações de ar e encontram um lugar onde os russos estão abrindo um novo portal para o mundo invertido. E é ali que o Steve e a Robin são capturados. O Dustin e a Erika conseguem fugir, né? Mas os outros dois ficam lá, conversando. E a gente fica torcendo, vai dar casal isso aí, hein? Vai dar bom. E ela é filha da Uma Turma, né? Se ela quisesse, ela conseguia sair dali só dando um soquinho na corda, assim, ó. Ai,
Já a Nancy e o Jonathan descobrem uma mulher que supostamente foi atacada pelo Devorador de Mentes. Vão até o hospital para conversar com ela, só que são atacados por 2 funcionários daquele jornal que a Nancy trabalhava. E aí começa uma perseguição dentro do hospital que é muito da hora. Lembra bastante o Iluminado, porque tem um cara que parece o Jack Torrance. E essa cena aqui de terror é muito bem dirigida e dá medo. Depois de uma batalha intensa, Nancy e Jonathan conseguem matar os 2 funcionários. E eles viram uma bola de carne bizarra que vai se formando num mini devorador de mentes que a gente viu antes, aquele bichão grandão, que começa a perseguir eles dentro daquele hospital daquela forma bizarra. E esse momento aqui da série é muito bom, né? Cara, pra mim esse é um dos grandes momentos dessa temporada e da série como um todo. E é impressionante como essas cenas de ação e de tensão melhoraram nessa temporada aqui, entendeu? Porque realmente parece que um deles pode ser atacado, pode morrer a qualquer momento e tal. E tudo isso é muito bem dirigido, tem muito ritmo, sabe? E o momento ali em que o Jonathan e a Nancy de fato matam o cara, ele também é bem impactante, assim, se a gente for parar pra pensar como Stranger Things começou, com as crianças, de uma maneira muito mais leve, e até onde chegou aqui, é bem interessante essa escalada de faixa etária pra poder assistir a série, entendeu? A série foi crescendo junto com quem via. Os garotos chegam pra ajudar o pessoal e a Eleven dá cabo desses bichão estranhos, que vão escorrendo ali alguns pedaços pelo bueiro e se juntam àquele devorador de mentes que tá cada vez maior. Tá virando um bicharão. Parece o The Rock já. De carne. Sim, não de pedra. Mas a Eleven quer saber onde é que tá esse devorador de mentes, onde é que tá esse bichão. Então ela entra na mente do Billy, ela projeta a mente dela na mente do Billy pra tentar encontrar alguma coisa. E cara, o Billy, ele tá completamente preso, entendeu? Ele não é mais o Billy mesmo, ele tá tipo só um pedacinho da mente dele dentro daquele corpo que já pertence ao devorador de mentes. E ele tem todo um lance com os traumas envolvendo os pais dele, a criação dele e tudo mais. Porém, isso fica em segundo plano porque o devorador de mentes consegue descobrir onde a Eleven está. Ela encontra a localização, mas ela também é encontrada. E aí o devorador de mentes vai ao ataque dessas crianças, encontra elas numa cabana, e ali a gente tem mais uma grande batalha, onde eles conseguem se livrar do devorador de mentes, mas a Eleven fica gravemente ferida. Os adultos começam a procurar essas crianças que estão perdidas fazendo um monte de parada, né? Porque essas crianças são muito ativas, elas querem acabar com o mal. E aí o Hopper vai até um parque de diversões e lá ele fala assim: ô Murray, fica com o Alexei aqui no carro e não incomoda que eu já volto. Só que o Murray e o Alexei ficam encantados com o parque de diversão e querem brincar. E eles se juntam lá, brincam um monte. E é bizarro como o Alexei começa como um cientista russo malvado, mas ele vai sendo encantado pelo comodismo do capitalismo e ele começa a amar demais aquele país. Ele quer virar um americaninho. E ele tem um lance meio infantil, a personalidade dele, que ele gosta, tipo assim, ele começa a assistir Pica-Pau, ele se diverte, aí ele toma um milkshake, ele acha uma delícia, ele fica deslumbrado com tudo aquilo, entendeu? Ele é muito inocente. E ele é morto. E daí quando ele morre, a gente sente a morte desse personagem, cara, o que é muito bizarro, assim, e muito bom que Stranger Things conseguiu construir um personagem tão secundário pelo qual a gente se importa, porque realmente ele vinha criando uma relação com todo mundo ali, entendeu? Eu nem chorei, eu fiquei só tremendo. Stranger Things ainda não teve a coragem de matar um personagem principal. Geralmente eles pegam um personagem que foi criado ali secundariamente pra poder matar. Mas mesmo assim, cara, pode falar, é um pouco de covardia não matar nenhum dos principais. Mas eles conseguem criar personagem que a gente se importa, né? Tipo a Barbie, né? Puta personagem, velho. Até hoje eu penso, onde está a Barbie? Em paralelo a isso, o Dustin e a Erica conseguem resgatar o Steve e a Robin. E aí ali a gente vê que tem esse lance entre o Steve e a Robin, ele tá apaixonado por ela. Ele quer ficar com ela, mas ela é lésbica. E ela fala pra ele fica decepcionado e tal. E diferente de algumas produções toscas da atualidade, isso é colocado de uma forma muito natural, né? Faz todo sentido e tal, e a cena é mó da hora. He doesn't even know this girl. And if he did know her, I don't think he'd even want to be your friend. E outra coisa interessante é que a série se passa nos anos 80, então a maneira como ela aborda isso com o Steve e tal, faz a gente lembrar que existia um tabu ainda maior nessa época com relação a isso, né? E esses personagens são maravilhosos, cara, esse núcleo é muito bom. O núcleo do Dustin com o Steve, com a Robin, ele é especial. Lindo.
muito bonito. O Dust usa seu rádio para conversar com seus amigos e a Eleven consegue captar, porque ela tem os poderes, então ela consegue resgatar a galera. Só que a Eleven tá meio ruim das ideias ainda, porque ela foi brigar com o Devorador de Mentes e um pedacinho dele ficou na perna dela. Então ela tá toda dói. Ai, que dor. Mas ela consegue se livrar do parasita e agora ela tá show. Porém, sem poderes. Droga, não tá tão show assim. Aliás, a meta do Devorador de Mentes é justamente acabar com aquela que fechou o portal do mundo invertido. E quem é essa? É Eleven. Enquanto isso, a Joyce, o Hopper e o Murray percebem que tá tudo ligado ao subsolo do shopping, que eles têm que ir lá dar um jeito de fechar esse portal. A grande treta é que, em paralelo a todas essas coisas, o Gregory, o nosso exterminador do futuro russo, ele não para de perseguir gente. Esse homem, ele tem uma missão, que é exterminar as pessoas. Missão dada é missão cumprida. Daí Hopper e Joyce se juntam, vão até o shopping, que tá tudo ligado a essa parada, e lá no subsolo tá a máquina, que eles têm que desligar. E aí começa a grande batalha final, tem que desligar essa máquina. E quem aparece lá? O Gregory. 1, 2... No final, os jovens tentam fugir do shopping enquanto os adultos tentam fechar o portal. Só que quem aparece lá para impedir os jovens? O Billy. O Billy possuído pelo capiroto. Ele faz parte do Devorador de Mentes e ele quer acabar com os jovens. E esse cara, o ator que faz o Billy, consegue fazer uma cara de maluco que a gente tem medo dele, né? Cara, esse malandro manda muito bem aqui. Ele tem até o seu tempo de tela e tal, mas não é um personagem super desenvolvido. Só que ele consegue realmente fazer a gente sentir medo do personagem, entendeu? Ele tá muito bem. E quem também chega é o próprio Devorador de Mentes em carne e osso. Mais carne do que osso. E aí começa uma grande batalha entre eles. O pessoal tenta enganar o bicho, pro bicho deixar a Eleven de boa, porque a Eleven tá sem poderes, então ela não tá conseguindo fazer os esquemas deles. Então eles não conseguem resolver tudo no Ex-Machina, que é poderzinho, entendeu? Tem que se virar. E daí eles jogam fogos de artifício no Devorador de Mentes, eles tentam distrair, mas chega uma hora que o Billy pega a Eleven. E é ali, quando ela tá prestes a morrer, que ela consegue acessar as memórias do Billy. Ela chega no verdadeiro Billy ali dentro daquele corpo, ela vê todos os traumas dele e consegue trazer ele para a realidade por um curto período de tempo. E é ali que ele se sacrifica para salvar a Eleven. E antes de morrer, ele pede perdão à sua irmã Max. Sorry. E vou falar, o Billy ele começa como um babaca, a gente odeia muito ele, e ele vira o vilão aqui, e ele tem essa redenção no final, e é um arco muito legal do personagem, né? É um arco interessante que eles conseguem fazer, a série realmente ela tem esse lance de criar os personagens, principalmente os secundários, ela sabe que eles vão morrer em algum lugar, e ela parece que prepara isso no roteiro para que faça sentido o final deles, né? Para que eles realmente vivam alguma coisa que faça com que eles morram sem ser a mesma pessoa que eles começaram a série. Parabéns! Dust consegue fazer o cérebro funcionar e conversar com a namoradinha dele. E juntos eles cantam a música do História Sem Fim, numa das cenas mais memoráveis dessa temporada aqui, que todo mundo gosta de falar dela, mas assim, sinceramente, eu acho um porre. Cara, eu odeio essa cena, velho. Que cena ruim, cara. E ela é muito prolongada, entendeu? Era pra ser uma piada, e talvez se fosse curtinho seria legal, mas eles cantam o refrão. Aí eles repetem o refrão da música, e fica todo aquele tempo ali, tem um monte de coisa acontecendo na volta, os adultos tentando fechar o portal, e o Dustin cantando com a namoradinha dele e tal. A galera curte, eu acho uma porcaria. Eu sei que vai ter um monte de gente comentando, mas essa cena é linda, essa cena é muito legal, mas eu não consigo. Longa, não acaba nunca. It's time to stop! Enquanto isso tá lá, a Joyce e o Hopper lá embaixo naquela máquina ferrada tentando desligar ela. E aparece o exterminador do futuro russo que começa a brigar com o Hopper do lado da maquininha. E aí é claro que no meio desse rolê eles acabam danificando a máquina que está ali. O que complica toda a situação, porque eles não podem mais mexer na maquininha, mexer em 2 botões ali, apertar um Ctrl Alt Del e resolver, entendeu? Não dá pra fazer isso? Acho que não. Droga. É assim que eu resolvo os problemas. Você sabe o que a vida faz com gente ingênua? Então o Hopper acena pra Joyce falando, destrói essa máquina, dá uma porrada pra ela explodir e quebrar, só que ele tá do lado da máquina, então ele pode morrer se isso acontecer. E é justamente o que acontece. A máquina explode, o Hopper supostamente morre, o portal se fecha, o Devorador de Mentes morre.
E essa cena da morte do Hopper é muito impactante, né? Porque a gente realmente não espera que esse personagem vai morrer dessa maneira e tal. A gente leva um soco na cara. E o final dessa série, eu admito, eu chorei. Muito triste. Porque o Hopper, durante a temporada, escreve uma carta pra Eleven, porque ele queria falar as coisas, mas ele não conseguia. Então ele escreveu tudo isso. E a Eleven lê essa carta no final ali. E, cara, é muito emocionante. É bem emocionante. Eu chorei. E o Hopper, ele ainda tem um outro lance com a Joyce, que eles estavam combinando um encontro, entendeu? Eles passam a temporada inteira combinando um encontro. Não, vamos sair daqui, a gente vai fazer um encontro e tal. Então, a série meio que se desenha pra fazer a gente acreditar que no fim da temporada esse encontro vai acontecer. Só que isso também é cortado antes que aconteça, né? É uma morte inesperada e ela realmente é bem emocionante. Eu chorei mesmo, tá? Show! A série avança 3 meses e mostra que o pessoal se separou. Os amigos se separaram, porque os Byers foram morar na Califórnia e assim Jonathan e Nancy se separam. E Mike e Eleven também, porque olha o que acontece, a Eleven vai junto com os Byers. Mas vou dizer, demoraram pra sair de lá, né? Porque o garoto tava com o capeta há anos já, todo mês era um capeta novo no corpo do moleque. Pô, finalmente saíram, né? Mas o mais triste é que a Eleven declara amor ao Mike antes disso acontecer, cara. Cara, essa é a única parte da série que não me pega. É, pô, é uma criança. Caguei baldes pra criança, Jesus, uma criança. Para de amar. Vai brincar, caralho. A criança tem que brincar, né? É. E a série termina assim, mas numa cena pós-créditos a gente vê os russos fazendo maldades russas e criando um Demogorgon deles. E quando esses russos maldosos vão alimentar seu bichinho, um deles fala assim, ah, não dá o americano pra ele comer. E aí começaram todas as teorias de que este americano seria o Hopper, que na verdade está vivo sob guarda dos russos. Hopper está vivo e vai jogar no Vasco. Yes! Tá complicado pro Vasco. A terceira temporada de Stranger Things foi um pouco menos bem avaliada do que a segunda e a primeira, mas pra muita gente ela é muito legal, inclusive pra gente aqui, né? Eu adoro essa terceira temporada, acho ela muito divertida, cheia de referências, e eu acho ela mais divertida e dinâmica que as outras duas. E pra mim ela é uma evolução em praticamente todos os aspectos, assim, a direção consegue trazer várias cenas muito inventivas, a prisão da Robin e do Steve, a câmera acompanhando eles enquanto eles caem e tal. Tem também a fotografia, que aqui tá diferente das obras nas quais a série se inspira. E além disso tudo, pra mim, Stranger Things finalmente conseguiu criar sua própria personalidade aqui, sabe? Ela trouxe uma trama que eu não olho e digo assim, caraca, estamos assistindo Gremlins, entendeu? Não, ela tem as suas referências ainda, ela vai ter o Terminator, ela tem a criatura que lembra o Enigma de Outro Mundo, mas Stranger Things conseguiu criar a sua própria personalidade e eu gosto muito disso. Assim, não importa muito qual a sua temporada favorita, até porque Stranger Things está de parabéns por ter conseguido fazer 3 temporadas boas. Eu não gosto muito da segunda, mas ela não cai a qualidade com tudo, entendeu? É só uma parada mais chatinha aqui que eu não gosto tanto. E outra coisa que é interessante é que a 4ª temporada tá pra lançar. Já teve trailer, e aquela teoria de que o americano era o Hopper já foi confirmada, né? Era o Hopper mesmo. Agora resta a gente saber como que isso vai acontecer, se a qualidade da série vai se manter, e nós discutiremos tudo isso no próximo vídeo dessa saga, que vai sair em algum momento dessa vida. É, a gente tem que só ver a temporada primeiro, né? A gente não viu ainda, e eu não sei o que pensar sobre o Hopper voltando, porque esse negócio de matar o personagem e fazer ele voltar de novo, que nem fizeram com o Galahad, isso me irrita. Isso me irrita muito. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo qual a sua temporada favorita de Stranger Things. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Tem episódios sobre as séries da Netflix, tem episódios sobre séries que você não conhece, mas precisa conhecer, e terão muitos outros episódios, até mesmo sobre Stranger Things. Pega lá, mostra pra nós. Eu vou mostrar. Mostra. E se você é fã de Stranger Things e do cinema dos anos 80, não se esqueça, acesse o link que está aqui na descrição e adquira Stranger Fans, um almanaque dos anos 80 e da série com cupom de desconto do PeeWee, hein? Tá aqui embaixo. Aproveita.